Muito bem, mais um audiolivro para compartilhar contigo, da coleção de Augusto Cury, Vá Mais Longe. Treine sua memória e sua inteligência. Dedico este livro a alguém especial. Que você capacite seu eu para ser seu autor da sua história e gerenciar sua mente. Se treinar. Não tenha medo de falar. E se falar, não tenha medo de chorar. E se chorar, corrija suas rotas, mas não desista. Dê sempre uma nova chance para si e para quem ama. Só adquire maturidade quem usa suas frustrações para alcançá-la. Sumário. Desvendando os papéis e os segredos da memória. 10 técnicas para proteger a memória. 10 técnicas poderosas para treinar a memória e desenvolver a inteligência. Cuidar da memória é cuidar do futuro socioemocional. Capítulo 1. Desvendando os papéis e os segredos da memória. Nossos erros históricos relativos à memória parecem coisa de ficção. Há milênios, atribuímos à memória funções que ela não tem. Há graves erros no entendimento da memória, tanto na psicologia como na educação. A ciência desvendou pouco os principais papéis da memória. A teoria da inteligência multifocal, desenvolvida por mim, vem contribuir humildemente para corrigir algumas importantes distorções nessa área fundamental. Milhões de professores no mundo estão usando a memória inadequadamente. Por exemplo, o registro da memória depende da vontade? Muitos cientistas pensam que sim, mas estão errados. O registro é automático e involuntário. A memória pode ser deletada como a dos computadores. Milhões de usuários dessas máquinas creem que sim, mas é impossível deletá-la. Precisamos compreender o funcionamento da mente e os papéis básicos da memória para encontrar ferramentas para expandir nossa inteligência, enriquecer nossas relações e reconstruir a educação. Nesse livro, agora audiolivro, farei uma abordagem sintética do tema. Treinar os papéis da memória é 1. Entender a complexa atuação do fenômeno RAM, registro automático da memória, o arquivamento das experiências. 2. Perceber a formação das janelas da memória como território de leitura em determinado momento existencial. 3. Compreender a formação das janelas light, killer e neutras, bem como dos traumas e das zonas de conflito na memória. 4. Descobrir o papel da emoção no processo de abertura das janelas da memória, na construção das cadeias de pensamento e na actuação do eu como autor da própria história. 5. Usar ferramentas para reeditar o filme do inconsciente, proteger a memória e filtrar os estímulos estressantes. E 6. Cuidar da memória como um jardim de janelas light e não como um depósito de lixo de experiências asfixiantes. O registro na memória é involuntário. Certa vez, um professor foi ofendido por um aluno, sentindo-se tratado desumana e injustamente, decidiu excluir o aluno da sua vida. Fez um esforço enorme, mas quanto mais tentava esquecê-lo, mais pensava nele. Ao vê-lo, sentia raiva, porque não conseguia esquecê-lo, porque esse tipo de registro é automático, não depende da vontade. Nos computadores, o registro depende de um comando do usuário. No ser humano, o registro é involuntário, realizado pelo fenômeno RAM, automático registro da memória, que arquiva informações saudáveis, doentes ou neutras sobre tudo o que ocorre. Cada ideia, pensamento, reação ansiosa, momento de solidão ou período de insegurança é registrado em sua memória, passando a fazer parte da colcha de retalhos da sua história existencial, do filme da sua vida. Infelizmente, por desconhecermos os papéis da memória, não sabemos trabalhar o mais complexo,
solo da nossa personalidade. Tornamos-nos péssimos agricultores da nossa mente. E quanto mais tentamos repelir, por exemplo, uma ofensa, perda, rejeição social, falha ou pessoas desafetas, mais elas serão registradas como janelas killer ou janelas traumáticas. Pelo fenômeno RAM, mais serão lidas pelo gatilho da memória, pelo autofluxo e pelo eu. Mas construirão milhões de pensamentos e imagens mentais angustiantes e mais serão novamente registradas pelo fenômeno RAM, fechando o círculo da masmorra psíquica, desertificando os nobres jardins da personalidade. A emoção determina a qualidade do registro. Quanto maior o volume emocional envolvido numa experiência, mais privilegiado e com mais chances de ser lido seu registro. Você registra milhões de experiências por ano, mas resgata frequentemente as que têm maior conteúdo emocional, como as que envolvem perdas, alegrias, elogios, medos, frustrações. Onde as experiências são registradas? Primeiramente, na memória de uso contínuo, o MUC, a memória consciente utilizada nas atividades diárias. As experiências com alto volume intencional são registradas como janelas killer duplo P, no centro consciente, memória de uso contínuo, e a partir daí passam a ser lidas continuamente e registradas novamente. Por isso o nome duplo P, ou duplo poder, poder de aprisionar o eu e poder de se expandir. Com o passar do tempo, à medida que não são utilizadas com frequência, as experiências vão sendo deslocadas para a parte periférica da memória, contaminando a chamada memória existencial ou inconsciente. A memória de uso contínuo representa o centro da cidade da memória e a memória inconsciente ou memória existencial, os bairros periféricos. Janelas killer e preguiça mental. À medida que uma pessoa não usa bem a memória para produzir um raciocínio brilhante, torna-se mentalmente preguiçosa, desmotivada, conformista e pouquíssimo produtiva, embora possa ter grande potencial. As plataformas de janela killer registradas ao longo desse marasmo existencial têm o poder de encarcerar o eu e descertificar as matizes saudáveis da memória. Esta, como disse, é um delicado jardim e quem não cuida da memória vive continuamente num rigoroso inverno existencial e, pior ainda, sem qualquer proteção contra as intempéries da vida. Quando alguém tenta estimular essa pessoa, ela oferece grande resistência. Se lhe fala que tem grande potencial, ela não acredita. Se a encoraja a enfrentar e superar a solidão, a angústia, a ansiedade e as fóbias, ela acha esse enfrentamento e superação impossíveis. É vítima do gatilho da memória, o qual abre uma janela e uma plataforma killer, que gera em seguida um intenso volume de tensão. Bloqueia milhares de outras janelas saudáveis e impede o eu de ter acesso às informações importantes para dar respostas inteligentes em situações estressantes. Esse é o complexo mecanismo psíquico, que mexe com as estruturas do inconsciente que poucos profissionais de saúde mental, incluindo médicos e psicólogos, estudam. O volume de tensão das janelas killer duplo P, poder de encarcerar o eu e poder de transformar doente a mente a personalidade ou deslocar sua dinâmica, produz a síndrome do circuito fechado da memória. O volume de ansiedade é tão grande que bloqueia o acesso a milhões de outras janelas que contêm inúmeras informações, fechando o circuito da memória. O eu torna-se um escravo do circuito fechado, o que leva a ter dificuldade gritante de tomar decisões, fazer escolhas e assumir perdas. A emoção determina o fechamento e a abertura da memória. Alguém acabou de lhe fazer um elogio. Você registra na memória central o consciente. Lê diversas vezes esse elogio. No dia seguinte, você não lerá tanto.
Na semana seguinte, é provável que já não o leia mais. Entretanto, esse elogio não foi apagado, foi para a memória periférica ou inconsciente. Continuará influenciando a sua personalidade, porém com menor intensidade. Você acabou de dar uma conferência ou de apresentar um trabalho na empresa ou na universidade e perdeu o raciocínio no meio da apresentação. Não conseguiu falar o que queria e a tensão dominou você. As pessoas perceberam sua insegurança e você registrou essa experiência na memória muco. Se conseguiu filtrá-la por meio da crítica positiva e da compreensão, ela foi registrada sem grande intensidade. Se não conseguiu proteger sua memória, ela foi registrada intensamente. Você já notou que às vezes somos incoerentes diante dos pequenos problemas e lúcidos diante dos grandes? Nossas mudanças intelectuais são promovidas não pelo tamanho dos problemas externos, mas pela abertura ou fechamento das áreas de leitura da memória. Pequenos problemas como o olhar de desprezo ou a imagem de uma barata podem gerar uma crise de ansiedade, que fecha áreas nobres da memória e obstrui a inteligência. Em alguns casos, o volume de ansiedade ou sofrimento pode ser tão grande que reagimos sem nenhuma lucidez. Toda vez que temos uma experiência que produz alta carga emocional ansiosa, devemos atuar. Certa vez, eu presenciei um pai e um filho adolescente brigarem fisicamente na minha frente por um problema tolo. O motivo externo era pequeno, mas acionava as imagens monstruosas que um tinha do outro, gerando grave intolerância e crise de ansiedade. Uma crítica mal trabalhada pode romper uma amizade. Uma discriminação sofrida pode encarcerar uma vida. Uma decepção afetiva pode gerar intensa insegurança. Uma falha pública pode gerar bloqueio intelectual. As brincadeiras em que certos alunos são chamados por apelidos pejorativos podem gerar graves conflitos internos. A memória não pode ser apagada ou deletada. Nos computadores, a tarefa mais simples é deletar ou apagar as informações. No ser humano, isso é impossível, a não ser por lesões cerebrais como um tumor, um trauma cranioencefálico ou uma degeneração celular. Você pode tentar com todas as suas forças apagar seus conflitos. Pode tentar com toda a sua habilidade destruir as pessoas que o machucaram. Bem como os momentos mais difíceis da sua vida, mas não terá êxito. Há duas maneiras de resolvermos nossos conflitos: traumas, transtornos psíquicos. 1. Reeditar o filme do inconsciente. E 2. Construir janelas paralelas às janelas doentias. Capítulo 2. 10 técnicas para proteger a memória. Cuida do centro e da periferia da sua memória. Usando a metáfora da cidade para entender a memória humana, podemos dizer que a memória existencial, ou ME, são os inúmeros bairros que compõem a cidade da memória de uso contínuo, MUC. É o nosso centro de circulação. Assim, a memória de uso contínuo, memória consciente ou central, representa as ruas e avenidas, as lojas, farmácias, supermercados, locais de trabalho, teatros, etc., que o eu frequenta rotineiramente. Ela representa, talvez, menos de 1% de toda a sua memória, mas é a memória de uso constante. Se você mora numa cidade grande, note que circula apenas num pequeno espaço. Grande parte das ruas, avenidas, farmácias e lojas não faz parte da sua rotina. Todos os dias, eu e você acessamos as informações da memória de uso contínuo para desenvolver respostas sociais, tarefas profissionais, comunicação, localização espaço-temporal, operações matemáticas usuais. E para assimilar as palavras deste livro, você está usando grande parte das informações da memória de uso contínuo. Os elementos da língua corrente estão no centro da memória. Se você souber outra língua, mas fizer anos ou décadas que não a fala, terá dificuldade de acessá-la, porque ela foi para a periferia.
A memória, com o tempo, ao exercitá-la, você trará os elementos dessa língua novamente para o centro, a memória de uso contínuo, e voltará a ter fluência. Todos os dados e experiências novos são arquivados na memória de uso contínuo por meio do fenômeno RAM, Registro Automático da Memória. O fenômeno RAM atua essencialmente na MUC, na memória de uso contínuo, na região central do córtex cerebral. Refiro-me ao centro da utilização e resgate de matérias-primas para a construção de pensamentos e não ao centro anatômico do córtex cerebral. Conheci um pai e um filho que tinham um belíssimo relacionamento. Trabalhavam e se divertiam juntos. Eram dois grandes amigos. O pai, infelizmente, teve um tumor no pâncreas e veio a falecer. Apesar de ser casado e ter uma vida própria, o filho ficou perturbadíssimo. Desenvolveu uma depressão reativa diante dessa perda. Pouco a pouco, perdeu o encanto pela vida, o prazer de trabalhar, a motivação de criar. Quanto mais se angustiava pela ausência do pai, mais produzia janelas com alto poder de atração e que, consequentemente, agregava novas janelas killer. O filho adoeceu. Procurando-me, expliquei-lhe esse mecanismo. Falei da masmorra das janelas duplo P construída no epicentro da memória de uso contínuo e disse que seu eu deveria sair da passividade e ser proativo. Deveria usar a perda não para se mutilar, mas para proclamar diária e continuamente que honraria a história bela que teve com o pai e que, por amor a ele, seria mais feliz, ousado e determinado. A dor pode ser indecifrável, mesmo para os mais experientes psiquiatras, mas o eu pode reescrever o centro da sua história. Pode voltar e se tornar um sonhador. Pode construir um jardim depois do mais duro inverno. Pais que perdem os filhos, por exemplo, em vez de se sentirem os mais infelizes dos seres humanos, deveriam honrar a história que viveram com eles. Memória inconsciente. A memória inconsciente, ou memória externa, representa todos os extensos bairros periféricos edificados no córtex cerebral desde os primórdios da vida. São regiões do inconsciente ou subconsciente que o eu e outros fenômenos que constroem cadeias de pensamento não utilizam frequentemente. Mas tais regiões não deixam em hipótese alguma de nos influenciar. As fóbias, o humor depressivo, a ansiedade, as reações impulsivas e as inseguranças, que não sabemos de onde vêm ou por que existem, emanam dessa memória existencial ou inconsciente. A solidão ao entardecer ou no final do domingo, a angústia que surge ao amanhecer ou a alegria que aparece sem nenhum motivo, também vem dessas regiões. Você fica angustiado ao entardecer? Seu final de domingo é prazeroso? Há alguma data ou ambiente que o entristece? Uma pessoa que você nunca viu na frente, mas parece conhecer. Um ambiente em que nunca esteve, mas jura que também conhece. Coisas assim emanam dos imensos solos da memória existencial. Há milhares de personagens e ambientes arquivados na periferia inconsciente que não são acessados pelo eu. Quando fazemos uma varredura nessas áreas e resgatamos múltiplas imagens, construímos complexas composições que parecem identificar pessoas e ambientes desconhecidos. Não há nada de supersticioso nesse processo, embora o eu tenha uma tendência e uma atração pela superstição ou pelo sobrenatural. Formas erradas de proteger a memória. A pior maneira de filtrar estímulos estressantes, como traição, perda, humilhação, ofensa, crise, vexame público, frustração e decepção, é ter aversão, ter medo, odiar, rejeitar, reclamar, excluir ou negar. Todas essas atitudes e reações colocam combustível no fenômeno RAM, potencializando o arquivamento do estímulo estressante.
levando à retroalimentação da janela traumática. O ódio faz mal ao hospedeiro e não à pessoa odiada. Excluir alguém pode ferir muito o excluído, mas não deixa ileso quem exclui, pois isso é fortemente registrado em seu cérebro. Do mesmo modo, negar, rejeitar, distanciar-se desprotegem a memória e a emoção. Todos esses padrões de comportamento existem desde os primórdios da civilização. São praticados intensamente até hoje nas escolas, universidades, religiões, sociedades e culturas. Por isso, o pior inimigo de um ser humano é frequentemente ele mesmo. Por desconhecer o elemento-chave da psicologia, ou seja, o pensamento, e como ele se constrói e se registra, as pessoas levam seus desafetos e oponentes para sua cama, sua mesa e sua história. 10 técnicas poderosas para proteger a memória. 1. Ter consciência de que cedo ou tarde ocorrerão frustrações, por melhor que seja uma relação. 2. Doar-se sem esperar a contrapartida do retorno. 3. Desenvolver a tolerância no sentido mais pleno, entendendo que por mais de uma pessoa que nos machuca, sempre há alguém machucado. Quem dá mais desconto para os outros é mais feliz e saudável. 4. Não cobrar excessivamente dos outros. Quem cobra de forma exagerada pelas janelas killer que bloqueiam a criatividade das pessoas que o rodeiam. 5. Não cobrar excessivamente de si. Quem cobra demais de si sabota sua felicidade. Registra janelas traumáticas que aumentam os níveis de exigência para ser feliz, realizado, saciado e torna-se carrasco de si mesmo. 6. Entender que perdoar é atributo dos fortes. Quem perdoa com facilidade protege a memória. Jamais se esqueça de que perdoar não é um ato heróico, mas um ato inteligente, de alguém que procura compreender o que está por trás dos comportamentos dos outros, incluindo sua estupidez, arrogância e erros. 7. Julgar menos e abraçar mais. 8. Não levar a vida a ferro e fogo, nem se guiar pelo fenômeno bateu-levou. Agredir quem nos agrede retroalimenta a violência. 9. Proteger a emoção. Não deixar que ela se transforme numa terra de ninguém, que pode ser invadida por qualquer crítica, perda ou frustração. 10. Cultivar uma mente livre e madura, capaz de cuidar da paisagem dos solos da memória. Você a cultiva? A grande maioria das pessoas vive ingenuamente, no mau sentido da palavra. Um eu radical parece forte por fora, mas é uma criança por dentro. Por desconhecer essas técnicas poderosas para proteger a memória, prepara uma sepultura para sua saúde mental e seu prazer de viver. Uma mente livre pertence às pessoas que vivem suave e serenamente, que arquivam todos os dias belas janelas light. Um bate-papo inteligente. Certo dia, dando uma conferência nos Estados Unidos de Norte-América sobre o Free Mind, um dos programas pioneiros globais, se não o primeiro, de prevenção de transtornos psíquicos na humanidade, um professor me perguntou: como agir com as pessoas lerdas que demoram para pegar as coisas? Sim, há pessoas mais lentas e com mais dificuldade de assimilação, principalmente aquelas que, por exemplo, sofreram déficit de oxigênio no momento do parto. Mas mesmo essas podem usar técnicas que ajudam a melhorar o armazenamento da memória e o raciocínio, respondi. Interessante, exclamou o professor. E eu completei. Basta usar o método correto para despertar a inteligência de qualquer ser humano. As crianças com síndrome de Down, por exemplo, têm uma inteligência especial e uma sensibilidade notável. Enriquecê-la e equipá-la depende da carga de estímulos,
da metodologia da relação educador-aluno, das funções da inteligência que trabalhamos. Impressionante! Todos têm oportunidade para desenvolver sua inteligência. Isso quebra meus preconceitos. Eu sempre pensei que alguns, como Einstein, têm uma memória de elefante e outros de um rato. Felizmente, professor, você errou. Sim, pensava comigo. Numa grande família, sempre tem um gênio e outros medianos. Eu era um mediano, mas hoje eu tenho autoestima elevada. E como conseguiu se superar? Perguntei. Ralei. Você uniu o projeto de vida à disciplina. Parabéns. O mais importante não é ter uma grande armazém, uma grande memória, mas a forma como você empilha e organiza tudo dentro do seu cérebro. Acho que fiz isso, mas há algo mais importante. Não basta somente organizar melhor os dados na memória, também é preciso saber utilizar melhor as informações. Pensar antes de reagir, refletir, analisar. Os físicos e os engenheiros de hoje têm mais informações do que Einstein tinha, mas foram as técnicas emocionais e intelectuais que Einstein usou para organizar os dados que o levaram a criar grandes ideias, expliquei. Todo mundo acha que a memória de Einstein era a maior do mundo e que por isso ele foi um gênio, mas você está dizendo que foram outros elementos que o levaram a ser um grande pensador, comentou ele. Sim, todos os grandes pensadores da história tiveram mais que um coeficiente de inteligência privilegiado, mais que um coeficiente da arte de pensar avantajado, QP. QP se refere às funções mais complexas da inteligência. O QI envolve registrar informações, assimilá-las, reproduzi-las e outros elementos, mas o QP vai muito além. Tem funções vitais para formar pensadores brilhantes, livres, generosos, tolerantes, criativos, ousados. São funções que trabalhamos no projeto Escola da Inteligência. Funções essas que são pouco trabalhadas no currículo das escolas em todo o mundo, inclusive nas universidades. Infelizmente, estamos formando mais repetidores de informações, respondi. Cite algumas dessas funções, Dr. Curry, por favor. Citarei apenas 10 funções do QP. Coeficiente da arte de pensar. 1. Pensar antes de reagir. 2. Aprender a expor e não a impor as suas ideias. 3. Colocar-se no lugar dos outros. 4. Resiliência. Capacidade de suportar contrariedades, trabalhar perdas e frustrações. 5. Proteger a emoção. Ferramentas para prevenir transtornos emocionais. 6. Gerenciar o estresse. 7. Gerenciar os pensamentos. 8. Generosidade. O prazer de se doar. 9. Tolerância. A capacidade de ser flexível. 10. Carisma. Arte de encarar os outros e o trabalho em equipe. Capítulo 3. 10 técnicas poderosas para treinar a memória e desenvolver a inteligência. Certa vez, eu di uma conferência num congresso internacional de educação para mais de 2.000 professores. Depois de uma exposição sobre o funcionamento da mente e o desenvolvimento da memória, abri para a participação da plateia. Houve um debate interessantíssimo sobre o desenvolvimento da inteligência e os papéis da memória. Professores de todo o país e também do exterior, animados com a liberdade que lhes dei, expressaram suas dúvidas sobre a mente humana e as preocupações com os seus alunos. O debate foi tão importante que muitos professores levaram as ideias que discutimos para sua escola, cidade e estado e divulgaram como puderam. A professora Maria de Lourdes, diretora de uma escola, fez a tradicional indagação. Há alunos mentalmente incapazes? Não. Não há pessoas burras ou incapazes. Toda mente é um cofre.
O que há são chaves erradas para abri-las. Cada ser humano tem um potencial intelectual que pode ser explorado de forma maravilhosa e surpreendente, respondi. Outro diretor questionou: mas por que alguns vão mal nas provas? Porque não treinam seu eu para ser gestor de sua mente e explorador de sua memória. Desconhecem as técnicas fundamentais para libertar sua criatividade, desatar suas falsas crenças e armadilhas mentais. Como assim? Muitos jovens e adultos creem que têm péssima memória e por isso não conseguem brilhar na escola e no trabalho. Não sabem que a baixa autoestima é o sentimento de incapacidade. Enfim, doses de pessimismo em relação ao próprio potencial. Tornam-se falsas crenças que são registradas de maneira privilegiada pelo fenômeno RAM na memória de uso contínuo, formando uma janela traumática especial, chamada janela killer duplo P. Quando eles entram nessa janela, fecham um circuito da memória, produzindo o cárcere do eu e o aprisionamento de sua capacidade de acessar dados e dar respostas inteligentes. Portanto, não é a dificuldade de registro de informações que é a vilã de milhões de jovens e adultos, mas as falsas crenças são. Há outras armadilhas mentais além das falsas crenças? Indagou Jamile, professora do ensino médio. Várias, Jamile. Por exemplo, há pessoas hiperativas ou com síndrome do pensamento acelerado que são agitadas, inquietas, não se concentram, não têm o deleite do prazer de aprender, o que dificulta a assimilação e a consequente utilização das informações. Por isso, deveriam observar e absorver técnicas poderosas para treinar a memória. Mariana, uma professora do ensino fundamental, perguntou: interessante, muitos dos meus alunos são presos a essas falsas crenças e são agitadíssimos. Não ficam quietos, vivem com conversas paralelas. No mundo, todos os professores têm sido cozinheiros de um alimento para uma plateia sem nenhum ou com muito pouco apetite. Por isso escrevi o livro Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século. Nesse livro, discordo sobre o síndrome do pensamento acelerado, que produz um desastre na qualidade de vida de jovens e adultos. A professora Mariana ainda me perguntou: mas diga-me, Dr. Cury, que técnicas você recomenda aos alunos para que possam desacelerar seu pensamento, treinar o eu e capacitar sua memória? E expandir sua inteligência. Há algumas técnicas fundamentais e poderosas que podem revolucionar a mente de um ser humano, inclusive dos alunos agitados, alienados, tímidos, com baixa autoestima ou que têm baixo desempenho nas provas. Elas são difíceis de ser aplicadas? Perguntou a professora. Não, elas são universais. Podem ser aplicadas por jovens e adultos norte-americanos, brasileiros, africanos, chineses, árabes, coreanos. Aí vai a primeira técnica: ter prazer em aprender, paixão pelo conhecimento. Espere um pouco. Como ter prazer em aprender se muitos alunos acham um saco ir para a escola? Alguns acham que estudar é como comer churrasco sem sal, questionou o professor Marcos, mestre de uma grande universidade. Correto? Por isso, a primeira técnica precisa da segunda, mas raramente é praticada nas escolas, sendo essa uma das minhas críticas à educação mundial. Qual é essa técnica? Indagou o professor Fernando, que leciona num curso de Direito. Segunda técnica, descobrir a história por trás das informações, dar personalidade a elas. Não adianta querer ter paixão em aprender sem investigar minimamente o que está por trás das informações. A história da informação dá têmpero, turbina o prazer de aprender. Como assim? Perguntou o Dr. Plácido, um psiquiatra. Os alunos precisam, Dr. Plácido, que cada informação que ouvem ou veem tem lágrimas, aventuras, noites de insônia, coragem e vontade de mudar o mundo por parte do pensador ou inventor que as produziu. As informações têm que ganhar personalidade. Eureka! Entendi, Dr. Curry.
falou Bartolomeu, um professor de física do ensino médio, e complementou. Por trás da teoria da relatividade, existiram enormes dificuldades, despreços, batalhas, dúvidas e vontade de ajudar a humanidade. Milhões de pessoas aplaudem as ideias de Einstein, mas não sabem as crises que ele enfrentou. Parece que ele é um deus da ciência e nós, um bando de ignorantes. Esse endeusamento impede os alunos de serem ousados como ele foi. Corretíssimo, professor Bartolomeu. Nada abre tanto o apetite intelectual dos alunos como dar rosto às informações, ainda mais nesses tempos de internet. Os professores ficam chatos se não temperam as informações com, por exemplo, as aventuras dos cientistas. Mas se contarem a história deles de uma forma teatralizada, até alunos mais distraídos e alienados melhorarão sua concentração. Falar dos pensadores é tão importante como falar das informações que eles produziram. Isso estimulará a formação de indivíduos que acreditarão no seu potencial intelectual, que criarão novas ideias. Confirmando isso, Lúcia, uma professora do Ensino Fundamental 2, disse: eles terão mais coragem de levantar as mãos, perguntar e expressar o que pensam. Deixarão de ser uma plateia de mudos, complementou o professor Norberto. E você que está escutando este audiolivro, faz parte da plateia dos mudos ou dos malucos que perguntam na classe? Dos que têm medo ou dos que são corajosos para emitir sua opinião? Aproveitei para perguntar ao professor Norberto: em que época se produziram mais pensadores, professor? Quando os pensadores estavam vivos, por exemplo, quando Einstein e Freud estavam vivos, ou nas gerações seguintes, que supervalorizavam suas teorias e os achavam os grandes gênios da história? Nunca tinha pensado nisso, mas espere aí, deixe-me pensar. Falou Carmen, do Ensino Fundamental 1º. Será que quando já estavam mortos, Dr. Curry complementou? Não, afirmei. Claro, quando estavam vivos, pois os seus alunos viam os defeitos, a coragem e as dificuldades deles. Eles viam seu rosto e se animavam também a se arriscar e a produzir novos conhecimentos, disse a professora Cláudia. Parabéns, professora! Dessa observação vem a terceira técnica. Quem vence sem riscos e dificuldades sobe no pódio sem glórias. Riscos extremos são tolos, mas riscos dosados são fundamentais. Quem não correr riscos para ir atrás de novas ideias, sonhos e projetos, não sairá do lugar. Muitos jovens não viram nada na vida, não porque não têm grande potencial, mas porque não saem da sua zona de conforto. A quarta técnica: superar as armadilhas do medo. Medo é um problema, um campo minado, concordou o Dr. Plácido. Mas sem superar nossos medos, não saímos na zona do conforto. Não corremos riscos, não lutamos pelos nossos sonhos, nem expandimos as funções da inteligência, respondi. Todos nós temos algum tipo de medo, ou só os fracos têm? Indagou a professora do ensino fundamental, Rosana. Todos nós temos, mas alguns medos são ocultos, nem nós mesmos os detectamos. Quais os medos mais importantes que atingem os jovens, Dr. Curry? Perguntou o professor Jaime. Boa pergunta, professor. Vou citar 10 tipos de medo que, em minha opinião, mais abalam os jovens. 1. Medo de errar, inclusive nas provas. 2. Medo de ser criticado ou de ser zombado. 3. Medo do que os outros pensam e falam da sua pessoa. 4. Medo de não ser aceito no grupo, de ser rejeitado. 5. Medo dos desafios, medo de quebrar a cara. 6. Medo de falar em público e de debater ideias. 7. Medo de adoecer e de morrer. 8. Medo de perder os pais ou as pessoas que ama. 9. Medo do futuro, medo de não conseguir um bom emprego e não virar nada na vida. 10. Medo do medo, medo do novo.
A escola da inteligência. Após a exposição dos 10 tipos de medo mais comuns que assombram o ser humano, que se tornam vampiros de jovens e adultos, sugando sua alegria, concentração, raciocínio, criatividade, o professor Bartolomeu disse: Caramba, é medo para ninguém botar defeito. Garotos e garotas, bem como adultos, que não vencerem esses medos serão prisioneiros deles para sempre. Diante disso, comentei sobre um grande sonho. Há muitas armadilhas mentais que asfixiam alunos no mundo. Por isso, estamos pedindo para todos os pais e professores conhecerem o programa da Escola da Inteligência. Para entrar na grade curricular, uma aula por semana de todas as escolas para os alunos aprenderem a proteger a emoção, a gerenciar a mente, a superar medos e bloqueios e a desenvolver o raciocínio. Alguns diretores de escolas particulares veem seus alunos como números. Estão preocupados com o desempenho nas provas, mas não com sua formação humana, com sua saúde emocional, afirmou Laura, uma psicopedagoga. Não é a maioria, afirmei eu, mas infelizmente há escolas assim. Por isso, estamos pedindo para os pais e professores conhecerem um programa de Escola da Inteligência, para que entendam o grande sonho da educação da emoção, do treinamento da memória, da formação de mentes brilhantes e saudáveis. Por que você desenvolveu o programa Escola da Inteligência? Indagou o professor Marcos. Porque 80% dos jovens estão apresentando timidez, 28% estão apresentando sintomas depressivos. Enfim, milhões deles em todas as culturas do mundo não desenvolvem adequadamente seu potencial intelectual, relações saudáveis, raciocínio complexo, debate de ideias, prazer de estudar, concentração, generosidade, altruísmo e resiliência. Então, o objetivo de fazer com que a escola clássica se torne psicologicamente saudável? Perguntou o Dr. Plácido. Exatamente, respondi. Deve ser difícil aplicar na escola, comentou o psiquiatra. De modo algum. Ele entra na grade curricular com uma aula por semana e os próprios professores da escola são treinados para aplicá-lo. O programa encanta tanto os alunos que eles ficam contando com euforia os dias e as horas para a Escola da Inteligência. Os professores disputam para ser aplicadores e gostaria de dizer que renunciei aos direitos autoriais do programa Escola da Inteligência para ser acessível em todas as escolas, inclusive para ser aplicado gratuitamente em jovens em situação de risco. Como a direção da escola e os pais contatam o programa Inteligência da Escola? Pelo site www.escoladainteligência.com.br.